Olá, pessoal, tudo bem, queridos alunos? Tudo certinho com vocês? Aqui na nossa disciplina de Economia e Finanças. Tá? Eu ainda estou meio arrepiado, né, pessoal? Fiquei com a garganta ruim pra caramba e tomei antibiótico bons dias, para vocês terem uma ideia. Parei de tomar antibiótico ontem. Isso mexe com o estômago, mexe com a gente. Acabei emagrecendo, né? Um tantão aí, a barriga que é bom não vai embora, né? Isso que é terrível. Ah, tudo certinho com vocês? Então, sem mais delongas, pessoal, vou dar início aqui à nossa aula. O Teams Web é um pouco diferente do Teams aplicativo, né? Até que eu estou apanhando um pouco aqui agora. Eu não tinha trabalhado com Teams Web. Enfim, espero que a tela esteja compartilhando aí e que tudo dê certo. Né? Aliás, vou compartilhar a tela agora. Pessoal, antes de mais nada, antes de adentrarmos no nosso tema, é preciso verificar alguns conceitos na parte de economia, tá? Economia e finanças, né? Principalmente na área empresarial. Então, buscarei alguns conceitos aí com vocês na parte de economia, tá? Para quem não me conhece, que nem todo mundo foi naquele sábado, sou o professor César Augusto Pires, sou advogado, contador, bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis. Aí tem minhas especializações em Direito Civil, Processo Civil, Direito Tributário, Direito Público, do Trabalho, Tributário e meias em Ciências Contábeis. Tá? Eu espero que esteja tudo bem com os senhores. E ao final de cada videoaula, pessoal, eu peço que vocês façam um relatório, tá? Do que vocês aprenderam e qual foi a maior dificuldade sua na nossa unidade de ensino, tudo bem? Até uma forma de ter o controle de quem está assistindo as aulas ou não. Né? Então, toda videoaula nossa, vocês precisam fazer um pequeno relatório, tá? Uma resenha, tudo bem? Do que foi abordado e qual foi a maior dificuldade sua. Tudo bem? Beleza? Perfeito? Então vamos lá. Pessoal, precisamos é boa. Nós precisamos, então, passar alguns conceitos, tudo bem? Principalmente da área da economia. Né? Vamos chegar na parte contábil e de onde saem as informações contábeis também. Tá certo? As coisas não vêm. Né? Pega um pouco daqui, um pouco dali. Não. Tem um padrão a ser seguido. Tá? Lembrando, né, o que é economia. Qual que é o significado de economia? Vem dos termos gregos, oikos, e casa, né? Em nomos norma, lei. Será que um país pode viver sem norma, sem lei? Ninguém é de ninguém. Lei de italiano. Olho por olho, dente por dente. Não, né? Não tem como mais. Né? Como a pandemia afetou a macroeconomia e a microeconomia. De forma global, afetou os países, todos os países. Surgiu a economia colaborativa, nem recuperamos da pandemia, vem o quê? Vem uma guerra. Afeta de novo a parte macro, a parte micro, afeta você, eu, os consumidores. O que vocês acham? Afetam as empresas? Veja bem, né? São questionamentos interessantes. Tá? Quando nós falamos de economia, ela pode ser compreendida como administração da casa, né? Que é algo bastante comum para as pessoas.
Tá? Então é interessante o quê? Essa aproximação do mundo casa com o mundo da economia. Em outras palavras, podemos dizer que a economia estuda a maneira de administrar os recursos disponíveis ali com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para seu consumo entre os membros da sociedade. Então, é a ciência que estuda os fenômenos com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Veja bem, então, a economia ela estuda os recursos disponíveis, tá? E sempre com o objetivo de produzir bens e serviços e distribuí-los para o seu consumo entre os membros da sociedade. Perfeito. O mundo, se formos pegar historicamente, já passou por diversas crises. Né? Século XIX, século XX, tivemos o crash da Bolsa de Valores em 29, Nova York, tivemos as crises mais recentes, tivemos crises por manobras contábeis em algumas empresas no ano de 2000, o caso da Enron, tivemos em 2008 a crise imobiliária nos Estados Unidos, que respingou aqui no Brasil, tivemos a pandemia, agora está tendo a quebra dos bancos, de novo, né? Então, olha só, e que coisas interessantes. Né? Nós chamamos isso de crises sistêmicas. Né? Crises sistêmicas. Todas as vezes que tem uma crise sistêmica dessas, os países de primeiro mundo, eles aprendem com isso. Eles modificam a parte de economia, eles fazem alteração na parte da legislação, principalmente tributária, alterações contábeis. Então, há uma evolução. E os países de terceiro mundo? Será que eles aprendem com essas crises? E aí, o que vocês acham? Ou é normal mesmo, a gente tem que inventar isso, o Brasil entra em exceção e pronto, né, assina, culturalmente é um país sofredor, então, enfim, é uma reflexão que fica. Como é que o Brasil enfrenta essas crises sistêmicas? A pandemia fechou muitas empresas. Todo mundo conhece quem foi desempregado, quem teve empresa que acabou fechando as portas. Por outro lado, surgiu novos, né, a parte quem trabalha com software, desenvolvimento de aplicativo, cresceu. Então, alguns empregos se vão, novos surgem e vão flutuando, né? Economia, substantivo feminino, ciência que analisa, então, estuda os mecanismos referentes à obtenção, à produção, ao consumo e à utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência, ao bem-estar. Né? Tem a poupança, né, que é a contenção ou diminuição das despesas e dos gastos, que é a organização de uma casa financeira e materialmente nós chamamos de economia doméstica. Tá? Isso para você ajudar a pensar o que é a economia, tudo bem? Quando nós pensamos, então, numa crise que afeta o bem-estar social, a pandemia afetou o quê? O modo, o bem-estar de ser das pessoas. Né? Afetou o comportamento aonde? Nas compras do supermercado. Se antes você comprava mais coisas supérfluas, após, durante, o início, durante e após a pandemia, nós tivemos o quê? Bruscamente, uma queda no nosso poder de compra. Tá? Tivemos uma queda no nosso poder de compra. Né? E políticas públicas nessa parte de economia, elas são difíceis. Né? Nós não estamos falando de um país com 10, 15 milhões de pessoas. Né? 200 milhões de pessoas. Encontrar um ponto de equilíbrio nessa história toda é complicado. Né? Nós estamos falando de poder de compra, de salário de pessoas, e basicamente faz uns 15, 16 anos que os salários eles estão engessados. Né? Tem gente que ganha aí a mesma coisa desde 2010, só que em 2010 o que você ganha você tinha um maior poder de compra do que você tem hoje. Né? Você não houve um aumento real do salário, tudo bem?
Aí depois você tem tem a pandemia, que diminuiu o poder de compra de todo mundo, né? Ainda se recuperamos, ainda, né? Estamos nos recuperando ainda desse fator Covid-19, desde que não surgiu outra coisa, e infelizmente veio uma guerra, que mexeu na parte também de fertilizantes, a parte de trigo, então você teve um aumento da parte do petróleo, né? E as pessoas perguntam, poxa, por que aumentou tudo? Né? Esse aumento do petróleo, né? Aumenta o petróleo, você aumenta o frete, então é o efeito cascata. Você vai respingar no consumidor final, aumenta tudo, o preço de tudo, laticínio, se aumenta o fertilizante, isso aumenta tudo também. Tá? Então, sobe, por isso que a inflação acaba ficando alta, né? Você sobe o combustível, ele é o divisor de água, subir o combustível, sobe tudo. Vem o frete e vai repassar por toda a cadeia, tá? E acaba repassando por toda até chegar em nós. Parte de produção de bens e serviços, taxas de inflação, taxas de desemprego, poupança, consumo, investimento e governo. Então, a economia das cidades, das nações, dos grandes sistemas econômicos. Então, ela que estuda e propõe soluções para tudo isso aí, com a situação de desemprego em massa, ou grandes crises de um dado mercado. Né? Atualmente, nós estamos falando do arcabouço fiscal, mas como resolver tudo isso? Como resolver a questão da produção de bens e serviços deficitária? Como resolver a questão das taxas de inflações altas, os altos níveis de taxa de desemprego? Né? Como é que funciona a parte de investimentos do governo? Né? A parte do consumo nosso? Tá? Como você propor um estudo para que haja diminuição tanto da taxa de juros e do desemprego em massa? Né? O Brasil, como o mundo, enfrenta uma grande crise. Né? Se os países de primeiro mundo enfrentam uma grande crise, nós também estamos enfrentando. No Japão havia anos que não tinha inflação, lá está com inflação. Os japoneses acham até engraçado, isso não é uma situação comum do dia a dia deles. Nos Estados Unidos tivemos problemas com inflação. Tá? Então, é global. O capitalismo ele é um fenômeno que acontece de forma rápida, inclusive quando tem as suas crises. E o engraçado é que as crises do capitalismo também afetam o socialismo. Tá? Ambas também. A Covid é uma só. A guerra é uma só. Não, a guerra não é uma só. Existem outras guerras acontecendo. Mas de uma forma global, né, independente do sistema, se é capitalismo ou socialismo, acaba afetando o país, porque eles sofrem várias sanções econômicas, tá? Não pode fazer negócio com eles. Então, isso, de certa forma, você tem um problema de embargos econômicos, e depois você tem um outro problema que é a questão até da logística. Né? Aí, você pega a Europa, que depende da tubulação de gás da Rússia. Então, são várias coisas que afetam tudo. Né? Segundo o Mankiw, cada família precisa alocar seus recursos escassos em seus diversos membros, levando em consideração as habilidades, os esforços e desejos de cada um. Tá? Então, cabe observar que, além das habilidades, os recursos produtivos ou fatores de produção também são elementos utilizados no processo de fabricação dos mais variados tipos de bens. Então, você tem as pessoas da sua casa, você leva em fator isso, as suas habilidades, os seus esforços, né? E o que eles produzem. Tá? Eles trabalham no processo. Todos nós trabalhamos dentro de um processo de fabricação, ou seja, de tipos de bens e mercadorias, que é utilizados para satisfazer as necessidades humanas, ou de serviços. Tá? Escassez dentro de uma economia. Tudo isso para a gente poder chegar na parte depois da economia e finanças empresarial. Né? Nós precisamos de um contexto
Geral, o que é explicação no sentido de escassez na economia? Será que você consegue comprar tudo o que você quer? Então, a escassez na economia é uma situação normal da sociedade, onde os recursos eles são limitados para satisfazer o quê? A demanda de bens e serviços. Tudo bem? Então, a escassez na economia é uma situação normal da sociedade, porque os recursos são limitados para satisfazer o quê? As demandas de bens e serviços. Tá? Tomada de decisões. Primeiro, as pessoas precisam fazer escolhas. As escolhas, elas não são de graça, tendo em vista que os recursos são limitados e são escassos. Tá? E não é possível atender a todas as necessidades de maneira ilimitada. Então, a sociedade precisa fazer as suas escolhas, assim como os indivíduos precisam fazer as suas escolhas. Não existe, então, existe um trade-off, então, pessoal. Todo mundo precisa fazer a sua escolha. Porque os recursos são o quê? Escassos, eles são limitados. Dentro da tomada de decisões, ainda. Segundo o custo real de alguma coisa que o indivíduo deve despender para adquiri-la. O que você vai deixar o quê? O que você vai desistir para poder ter aquilo que você quer? Então, o custo de um produto ou serviço refere-se àquilo que tivemos que desistir para conseguir compensar com outra coisa que você quer. Esse é o custo real de alguma coisa. Então, você vai despender de alguma coisa para poder adquirir outra. Terceiro, pessoas são consideradas racionais. Por isso, elas pensam nos pequenos ajustes incrementais de todas as suas o quê? Decisões. Ou seja, os ganhos adquiridos em função das suas escolhas. Então, isso vai significar que as pessoas, as empresas podem melhorar o seu processo de decisão pensando na margem. Tá? Na margem. Portanto, um tomador de decisão considerado racional deve executar o que? Uma ação e se somente o resultado dos benefícios marginais forem superiores aos seus custos marginais. Então, você tem que ter um benefício maior do que você gastou para produzir aquilo, senão não vale a pena. Tá? Então, os seus benefícios têm que ser maior aos seus gastos. Quarto, as pessoas reagem por estímulos. Elas tomam suas decisões levando em conta o quê? Os benefícios e seus custos. Então, qualquer alteração nessas variáveis pode alterar o comportamento da sua decisão. Assim, um mínimo incentivo que ocorra pode alterar o quê? A conduta do tomador de decisões. Então, note-se que os formuladores de políticas públicas fazem bastante uso deste princípio. Então, pessoal, olha só que interessante isso tudo, né? Nós falamos da escassez da economia. Então, a sociedade ela não é capaz de produzir todos os recursos possíveis para todo mundo. Então, uma situação normal é a escassez na economia. Os recursos são limitados para satisfazer as necessidades por demandas de bens e serviços. Tudo bem? Para isso, nós precisamos de tomadas de decisões. Precisamos fazer as nossas escolhas, precisamos despender de algo para adquirir alguma coisa que a gente quer. Né? Então, há uma compensação de uma coisa para outra. E nós consideramos racionais. Né? A gente toma as decisões nossas pensando sempre num processo de margem. Tá? A gente executa uma ação pensando sempre nos benefícios, que têm que ser maiores que os seus custos. Tá? Uma empresa não vai tomar uma decisão de gastar mais para produzir do que ter o menor resultado. De jeito nenhum. Tá? E as empresas tomam as suas decisões quando são tomadas por estímulos. Tá? Qualquer reação, comportamento diferente, a gente altera o quê? A nossa tomada de decisão. Tá?
Então, dentro de uma economia, o padrão de vida das pessoas depende do quê? Da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, nós podemos perceber que o papel do Estado, nesse contexto, ele torna-se fundamental. Ele aparece sendo, então, como uma totalização, né, quase sempre contraditória, né, dentro de um conjunto de compromissos institucionalizados, tá? Então, os quais estabelecem procedimentos que devem ser seguidos, regras que precisam ser respeitadas, mesmo que contrárias à lógica da troca da mercadoria, tá? Ou do mercado, lógica da troca do mercado, ou seja, a força do mercado. Então, não é uma simples questão de gestão aí dos recursos produtivos, mas sim de um ordenamento legal constitucional que pode interferir na qualidade da gestão privada, que, por extensão, terá o quê? Implicações na gestão da coisa pública. Tá? O que é bens e serviço? Bens livres é aquilo que é ilimitado. O ar, a luz, o mar, tá? Eles não possuem preço, por enquanto. Bens econômicos são os escassos. Ele tem valor no mercado. Exemplo, um carro, um computador. E os bens econômicos são classificados em dois grupos. Tá? Bens materiais são todos aqueles de natureza material, roupas, alimentos, livros, televisores. Bens imateriais é aquilo que é intangível. A gente não pode pegar a parte do intelecto, o serviço de um médico, a consultoria de um contador, advogado, economista, tá? Os bens materiais, por sua vez, classificam-se em bens de consumo, aqueles usados diretamente para a satisfação das necessidades humanas, pode ser um carro, que é durável, eletrodoméstico, há quem questiona, né, se é tão durável hoje em dia. E não durável, por exemplo, gasolina, alimentos, cigarro. Bens de capital são aqueles utilizados no processo produtivo, ou seja, bens que permite o quê? Produzir outros bens, como equipamentos, computadores, edifícios, instalações, tá? Tanto os bens de consumo quanto os bens de capital são classificados como bens finais, que esses bens finais já foram totalmente acabados, já passaram por todas as etapas de transformações possíveis. E os intermediários, eles estão inacabados, como aço, vidro, borracha, eles ainda vão ser transformados para atingir o que? A sua finalidade principal. E os bens podem ser classificados ainda em públicos, que são aqueles não exclusivos e não disputáveis, refere-se ao conjunto de bens fornecidos pelo setor público, como transporte, segurança e justiça. Bens privados são aqueles exclusivos e disputáveis, produzidos e possuídos privadamente, como, por exemplo, televisão, carro, computador. Então, podemos dizer então, que bem é tudo o que tem utilidade para satisfazer uma necessidade ou suprir uma carência. Tá? E o serviço implica uma atividade intangível, que proporciona o quê? Um benefício sem resultar na posse de algo. Temos os agentes econômicos, as empresas, a família e o governo. Tudo bem? A empresa é o quê? Encarregado de produzir o quê? Comercializar bens e serviços. Tá? A família são todos indivíduos e unidades familiares da economia, e que no papel de consumidores adquire os mais diversos tipos de bens e serviços para o atendimento de suas necessidades. E o governo inclui todas as organizações que, direto ou indiretamente, estão sob o controle do Estado, ali na sua esfera, seja federal, estadual, municipal. Então, o governo atua no sistema econômico, produzindo bens e serviços através de empresas de natureza pública, como Petrobras, Correios, tá? Então, uma pequena noção de economia, tudo bem? De economia. O que é preciso entender também, pessoal? Né? Gente, repassando aqui com vocês, quando a gente se trata de economia, finanças, empresarial,
Então, um rápido conceito de economia, né? E a gente precisa lembrar também da contabilidade. Né? Precisa lembrar da contabilidade. Quando a gente faz uma análise de projetos, qualquer informações, seja ou para arrecadação fiscal, ou seja para prestação de contas, isso tudo são informações decorrentes da área contábil, tá? E o que é a contabilidade? A contabilidade, ela é o quê? Né? A contabilidade é uma coisa o quê? É uma ciência ou não? Né? A contabilidade, ela estuda o quê? A avaliação do patrimônio de uma empresa. Tá? A partir desse estudo, dessa avaliação do patrimônio dessa empresa, que, irão fazer o quê? Planejamentos, elaboração de plano empresarial, enfim, várias outras coisas. Né? A contabilidade, ela funciona, então, ali através das informações que ela quer dizer, ela fornece o quê? Ela, através da contabilidade, nós utilizamos ela como ferramenta gerencial para a tomada de decisões, tudo bem? A contabilidade, então, ela é só você pensar na sua casa. A gente não estava falando de economia, né? Você tem a sua casa, você tem seus bens, você tem seus direitos, suas obrigações. Isso é contábil. Tá? Se você trabalha, você tem o direito de receber, não tem? Você não tem os seus bens, sua casa, seu carro, seu computador, seus bens, seus bens. E você tem suas obrigações, tá? São as contas. Né? Se você tem uma casa, você vai pagar IPTU. Se você tem um carro, você vai pagar IPVA, tá? Então, você tem essas obrigações. Você tem a conta da internet, tá? Para cada direito e bens que você tem as suas obrigações. Quem dera não tivesse obrigação nenhuma. Né? Então, a contabilidade, ela estuda o que? Essa avaliação disso tudo. O que entra, o que sai, o que recebeu, quanto você gasta. Tá? Isso vai ser evidenciado e demonstrado no balanço patrimonial de uma empresa. Tá? No balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e demonstração dos fluxos de caixa. Né? Então, na nossa disciplina, nós precisamos ter isso em mente, tá? Porque as informações são decorrentes do balanço da empresa. Né? E vamos perceber que os modelos das empresas que nós utilizaremos no decorrer das nossas aulas, nós vamos encontrar onde? No site da Bolsa de Valores. Tá? Utilizaremos o quê? Dados reais, porque são empresas verdadeiras. Tá? Talvez um pequeno exemplo acadêmico, fictício, mas o restante das análises sempre são de empresas reais. Até então, porque fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu quero passar, né? Que vocês entendam. Né? A contabilidade, ela fornece, então, um instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões, tá? Dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga, sempre existiu, as pessoas faziam contabilidades na época, milhares de anos atrás, anos de Cristo, o inverno chegava, as pessoas recolhiam o quê? O seu rebanho de ovelha, e ficavam lá 4, 5, 6 meses trancados lá, né, dentro de uma caverna. E quando acabava o inverno, o que acontecia? Esse rebanho tinha se multiplicado. Então, de uma certa forma, eles já faziam um controle de inventário dessa época, tá bom? E como fazer um tipo de controle de inventário, as pessoas ainda utilizavam isso aí para tomadas de decisões. Tá? Então, a contabilidade ela sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Né? E com o passar do tempo, o governo, também, que não é nada bobo, começa a utilizar essa ideia para arrecadar o quê? Impostos. E a torna obrigatória para a maioria das empresas. Ah, professor, tem empresa que não precisa fazer contabilidade. Sim, não precisa. Mas se você quiser um empréstimo, quiser qualquer coisa, um tipo de financiamento, você precisa o quê? Mostrar quem? Né?
A contabilidade e com todas as análises de forma gerencial. Tudo bem? Tá? Então, ressaltamos, entretanto, que a contabilidade não deve ser feita pensando só no governo, para atender as exigências do fisco. Mas, sim, ela é muito mais importante que isso. Ela é feita para auxiliar as pessoas a tomarem o quê? Decisões. Tá? Decisões. Então, a finalidade da contabilidade é de controlar o patrimônio com o objetivo de fornecer informações sobre a sua composição e suas variações. Através dele, nós elaboraremos, através dessas informações, a empresa irá elaborar o planejamento empresarial, vai verificar o quê? As possibilidades de investimentos, né? Vai verificar que se coloca um produto no mercado ou não, tá? Então, vai estudar a viabilidade de um novo produto ou não, ali, qual vai ser a taxa de atratividade, de retorno que ela vai ter. Então, são várias possibilidades, tudo bem? E quem se utiliza disso tudo, né? Da contabilidade? Os fornecedores, os bancos, os sindicatos, os órgãos de classes, as outras pessoas que estiverem interessadas ali, os governos, os concorrentes, os funcionários, os investidores. Faça uma reflexão. Por que você acha que o banco está interessado na contabilidade de uma empresa? Por que você acha que o investidor está interessado na contabilidade de uma empresa? Por que será que um fornecedor que vai fornecer matéria-prima para você está interessado na sua contabilidade? E por que o governo está interessado na sua contabilidade? E os concorrentes? Faça uma reflexão. O porquê que eles estão, por que eles estão interessados? Por que os órgãos de classe? Não sei o que é órgão de classe. Pesquisa. Pesquisa. O que é órgão de classe? CRC, OAB, CRM, CRA. São órgãos de classe. Por que eles estariam interessados na contabilidade da sua empresa? Né? São uma vastas possibilidades. Né? Pessoal, para não ficar tantas informações assim, né, muito grande a aula, você também acaba desistindo de assistir, tendo em vista que eu vou soltar vários vídeos no decorrer da semana, fica mais fácil fazer vídeos um poucos mais curtos, mas, assim, você consegue assistir. Se eu fizer um vídeo para lá de 1 hora, quando chegar nos 30, 35 minutos, já foi provado que o aluno deixa de ver os vídeos. Né? Então, o que eu vou querer, né? Que você faça um relatório dessa pequena aula nossa aí, tá? Resenha, faz uma resenha, o que você entendeu e qual que é a maior dificuldade, tudo bem? E postem na parte de arquivos da nossa sala de aula, tudo bem? Eu não vou abrir uma tarefa, vai ter que postar, não. Você pega simplesmente e posta, até para eu poder ter um controle de quem está assistindo também as aulas, tá? E em breve já vem com outro vídeo também, novos conteúdos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e toda semana tem 2, 3 vídeos por dia. Toda semana tem 2, 3 vídeos. Beleza, pessoal? Abraço para vocês e bom final de semana.